Mais um vídeo no canal, hein? Vambora que hoje, graças a Deus, nós vamos falar de partida. Hoje tem Galo e Chapecoense, ou Chapecoense e Galo. Já não aguentava mais aqui essa data FIFA. Podemos hoje falar de jogo, de campo e bola, de futebol, de adversário, de estatística em casa, fora, provável escalação. Ô, glória, graças a Deus. Bom demais. Antes de mais nada, deixa o like. Se inscreva no canal, ative o sininho, seja membro. Sem mais delongas, vamos falar de Galo e Chapecoense, Chapecoense e Galo. Galera, jogo enjoado. É aquele joguinho que o Galo gosta né? A gente sabe, a gente que é atleticano, a gente sabe como é que funciona, né? A gente sabe muito bem como é que funciona essas partidas assim do Galo, né? Mas vamos lá, vamos passar algumas informações para vocês aqui, né? Primeira coisa que eu quero passar para vocês é a lista de relacionados, tá, gente? Então vamos pegar aqui para vocês, para passar aqui a lista de relacionados e explicar algumas coisas que a gente tem para falar a respeito dessa lista de relacionados. Então começa com os 3 goleiros, tá? Everson, Delfim e Robert, tá? Robertinho, que tava lá no Atlético, relacionado, terceiro goleiro, foi o que eu falei com vocês. O Robert vem pro time e o Pedro Cobra desce. Então o Robert passa a ser o nosso terceiro goleiro, o Pedro Cobra volta pra base, tá, gente? Robert, que tava no Atlético, voltou pro Galo. Aí vamos lá, laterais. Natanael, Pacini, Renan Lodge. Zagueiro, aqui já me chama a atenção. Ivan Roman, Lianco, Juan, Vitão e Vitor Hugo. 5 zagueiros relacionados. Meio-campistas, Alexander Bernard, Franco, Igor Gomes, Reinier, Scarpa, Tomás Pérez e Vitor Hugo. Aí você deve estar perguntando, cadê o Patrick? Vamos falar dele aqui agora. Atacantes, Cauã Soares, legal, interessante Cauã Soares ser relacionado, gostei. Mas também, gente, não vamos negar, né? Tá relacionado porque vários outros não estão, pelo menos aí 4 da data FIFA não estão, então sobra espaço aí pro Cauã Soares ir, né? Cassierra, Coelho, Dudu e Hulk. Então passamos os relacionados e temos a notícia do Patrick. O meio-campista Patrick sofreu um trauma no joelho direito no treino de ontem. Esse ontem, na verdade, é quinta-feira, tá, gente? Ó, esse ontem, na verdade, é terça-feira, tá? Hoje é quinta, essa postagem foi na quarta, então esse ontem aqui é no treino de terça-feira, tá? Só explicando a cronologia para vocês aqui. E tá fora da lista relacionada à viagem para Chapecó. O atleta passará para o exame de imagem nesta quarta-feira, ou seja, já passou para o exame de imagem, hoje é quinta-feira, eu tô gravando esse vídeo. Ô, gente, assim, se fosse só um trauma, uma porrada, não tinha por que fazer exame de imagem. Se tá fazendo exame de imagem é porque o local com certeza inchou e existe uma suspeita de alguma ruptura de ligamento. Vamos torcer para não ter sido nada disso, porque se tivesse sido isso, gente, é mais 3 meizinhos aí fora, 2 meizinhos fora aí do time. E falando do Patrick, eu fiz um levantamento. Ô, gente, olha isso aqui. Lesões do Patrick no Galo. Problema muscular na coxa direita quando ele chega aqui em janeiro de 2025. Patrick chega no Galo, toma um problema na coxa. Janeiro de 2025. Entorse no tornozelo direito em abril de 2025. Fratura por estresse na região lombar e ficou fora de junho a outubro de 2025. Olha isso aqui, gente. E agora, feito nenhuma partida em campo, não ter entrado nem 1 minuto em campo em 2026, o Patrick fica fora em março/abril de 2026 por um trauma no joelho e, quiçá, pode ter sido até algo mais sério, a gente não sabe, vamos esperar o exame de imagem. Vocês estão entendendo, gente? Isso aqui é muito grave. Isso aqui é muito grave. Então, o atleta não consegue performar, não consegue ter sequência, temos que ver se é algo recorrente. Agora eu vou investigar, tá? Eu vou entrar em contato com algumas pessoas no Palmeiras para saber como é que foi o Patrick lá no Palmeiras, tá? Porque se o Palmeiras vendeu, abateu, né, no valor do Paulinho, um jogador que o Palmeiras sabia que poderia ter problemas futuros com lesões, passaram a perna na gente. Então, antes de sair falando as coisas aqui sem apurar, sem pesquisar, eu vou apurar, vou investigar e mais pra frente eu vou trazer no canal aqui pra vocês se o Patrick tinha histórico de lesão lá na base do Palmeiras. Se já tiver história de lesão na base do Palmeiras, você pode falar aí que o Palmeiras passou a perna no Galo. Fora o contrário, seria só uma coincidência, tá?
Mas eu vou apurar e vou trazer algo aqui para vocês, para também não sair falando as coisas aqui sem, né, sem estudar e sem apurar, beleza? Então tá dita essa questão do Patrick. Agora outra coisa, o Paulo Brax deu entrevista ontem pro Breno Galante, um abraço para ele, meu amigo, lá em Chapecó. O Breno está lá presente, está fazendo a cobertura em loco, e o Paulo Brax deu entrevista e ele explicou o porquê que, como é que foi a logística dos convocados. E resumindo tudo aqui para vocês, temos 7 convocados. Dos 7, 2 eles já sabiam que iriam para o jogo, que é o Ivan Roman e o Vitão. Esses 2 eles já contavam com ele, independente de qualquer coisa. Dos outros 5, 4 tá fora e 1 tá dentro. Minda, Preciado, Alonso e peraí. Lembrei, Cissé tá fora. O Franco só tá vindo porque o Patrick machucou. O planejamento do Galo era o Alan Franco não ser relacionado. Não sei. Então, dos 5 que eu citei aqui, nenhum deles tinha um planejamento de ser relacionado. Tanto é que 4 não foram. Então, por que o Franco veio? Por conta da lesão do Patrick. O Franco só está presente com a delegação por conta da lesão do Patrick, que aconteceu na terça-feira. O Franco não tinha planejamento de vir para Chapecó. Só Ivan Roman e... ai, Jesus amado. E Vitão, que tinha o planejamento, tá, gente? Então, o Franco tá vindo só por conta da lesão do Patrick. Sendo que o Barba teve 9 sessões a 8 sessões de treino, nenhuma delas com o Franco. Então, gente, vamos lá. Primeiro, o técnico tem de 8 a 9 sessões de treino, sem o jogador. Segundo, o jogador não estava no planejamento e não iria vir, só veio porque o Patrick machucou. Então, eu posso estipular o quê? Que o Alan Franco não vai ser titular hoje. Vocês concordam comigo? Ora bolas, olha o que eu acabei de explicar aqui. Então, na minha opinião, o Alan Franco não começa. Se o Alan Franco começar, aí já não vai fazer sentido nada disso para mim, tá? Outra coisa, se o Galo relaciona 5 zagueiros, na minha ideia, pode ter a ver com o time entrando com 3 zagueiros. Porque você relacionar 5 zagueiros e entrar com 2, você vai ficar com 3 zagueiros no banco? Eu não lembro de um jogo do Galo com 3 zagueiros no banco. Mas pode ser também, porque o Lianco tá vindo de lesão e o Lianco, inclusive, deve ser titular, tá, gente? O Lianco deve fazer a sua reestreia de titular após a lesão. O Lianco tá muito tempo parado, só estava sendo relacionado, entrou na última partida. Esse jogo de hoje, o Lianco deve ser titular. Então fica a dúvida, como é que vai ser? Lianco, Tressoldi de Vitor Hugo? Lianco e Tressoldi de Vitor Hugo, que tá voltando de lesão no banco? Não sei. Pode ter levado 5 zagueiros também, porque não tinha banco, né? Muitos jogadores fora e tal. Maicon fora também. Aí, não tem tu, vai tu mesmo, vamos levar 5. Então, não sei. Pode ser 3 zagueiros, pode ser 2. Natanael deve ser titular. Preciado não foi, Natanael deve começar. Renan Lodge, com certeza. O Tomás Pérez deve começar, porque o Alexandre tá voltando de lesão também. O Maicon tá fora, o Cissé tá fora. O Alan Franco nem iria viajar, o Patrick tá fora. Então, gente, não tem como imaginar um time sem o Tomás Pérez, né? Hulk e Cassierra, ou só Hulk, ou só Cassierra. E aí? Como é que faz? Várias dúvidas. O negócio é que o Barba teve 9 sessões de treino, tá? 9 sessões de treino. Então, eu quero ver na prática esses treinos fazer efeito, né? Então eu coloco para vocês assim, ó, Everson, Natanael, Lianco, Tressoldi, Renan Lodge, Tomás Pérez, Vitor Hugo. Esses 7 para mim começam. Esses 7 para mim não tem como não começar. Everson, Natanael, Lianco, Tressoldi, Renan Lodge, Tomás Pérez e Vitor Hugo. Esses 7 começam. Hulk também acho que começa. 8. De 11 temos 8. Aí fica a dúvida. Scarpa, Coelho, Alexander, Igor Gomes, essa turma aí. Então, de 11, esses 8 para mim é sem chance de não começar, tá? Mas é isso. Sobre a Chapecoense eu vou falar rapidinho aqui, gente. Olha, o time da Chapecoense que treinou, vou passar para vocês aqui agora, tá? E eles têm problemas, tá? Ó, Rafael Santos, goleiro reserva. O Léo Vieira foi para Bahia. Então, o Chapecoense vai estrear o goleiro reserva. Marcos Vinícius, reserva. O lateral direito dele titular está suspenso. Vitor Caetano, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Walter Klá. Isso aqui, gente, é uma linha de 5, tá?
Isso aqui é uma linha de 5 sem a bola, temos 3 zagueiros e 2 laterais, tá? Por isso que eu acho que tem a possibilidade do Galo também de 3 zagueiros para poder espelhar o adversário também. A Chapecoense joga com linha de 3 e 2 alas. Sem a bola, os alas viram laterais, fecham uma linha de 5. Com a bola, saída de 3 com 3 zagueiros e 2 alas. Olho nesse Walter Clark aqui, tá? Esse cara apoia bem, bate pênalti. Aí vamos lá, volantes. Camilo Carvalheira e ele, quem que lembra? Giovanni Augusto, é ele, meus amigos, o craque da camisa 10. E atacantes, Ítalo e Bolassi. Jogou no Criciúma, jogou lá no Rival. É um jogador ali, segundo atacante. O Ítalo é mais o centroavante do time. Essa é a Chapecoense, ou esse é o Chapecoense, sei como é que fala. Mas é isso, tá, gente? Chapecoense que vem contra o Galo não deve fugir disso. Lembrando, hein? Treino aí no início da semana, o capitão deles e o Giovanni Augusto quase saíram na porrada. Tiveram uma discussão no treinamento durante a semana, aí na preparação para o jogo contra o Galo. Os dois quase foram a vias de fato. O clima lá na Chapecoense não está muito agradável, não. Gramado sintético, assim como o nosso, um gramado sintético parecido com a Arena, com o Allianz Parque, tá? Mas vocês vão ver, é um gramado onde a bola prende um pouco mais, um gramado mais seco, um gramado é uma grama sintética um pouco mais alta, cerca de 10 a 15 milímetros, um pouco mais alta, tá? Então isso pode fazer um pouco de diferença, tá? Gente, vamos lá. Olha isso aqui, para finalizar o vídeo aqui. Campanhas fora de casa, tá? Nos últimos 4 jogos, o Galo tem 4 derrotas, 1 gol feito e 6 gols marcados. Ô, gente, na tabela de forma da Série A, que são as últimas partidas, né? Nas últimas 5 partidas fora de casa, o Galo é o pior visitante. Se nós pegarmos os 2 últimos anos, o Galo tem menos de 26% de aproveitamento fora de casa, gente. Fora de casa, o Galo tá uma tristeza. Então tá na hora de mudar isso. Tá na hora, pelo amor de Deus. Tá na hora do Galo parar com essa palhaçada e começar a ganhar jogo fora de casa. Já passou da hora, tá? Chapecoense em casa, gente. Vou passar para vocês aqui a Chapecoense em casa. Eles estão nos últimos 5 jogos. Cadê a Chapecoense? Chapecoense, 13º. Nos últimos 4 jogos em casa, Chapecoense. Foram 4 jogos. 1 vitória, 3 empates, nenhuma derrota. Estão invicto em casa, fizeram 8 gols e tomaram 6. 13º lugar, a campanha intermediária da Chapecoense, tá? Mas é um time chato de jogar fora de casa, beleza? Tá. Como é que tá a ficha para esse jogo do Atlético em Chapecó? Às 19 horas, Arena Condá, Bira, com a arbitragem de João Vitor Gobi. E você está... com que tipo de preocupação com relação a esse jogo? Já já a gente vai ver que o Atlético não tem sido um bom visitante. Exatamente. Ô, Léo, me preocupa tudo, menos a arbitragem. O time dentro de campo é que precisa de realmente mudar a postura. O Atlético precisa começar a se impor, porque é um time bom, está precisando dar aquela melhorada, aquela caprichada na finalização, mas o Atlético precisa, a partir de hoje, mudar essa chave e começar a ganhar fora de casa. Porque fora de casa, esse ano de 2026, o Atlético realmente está uma tragédia, um show de horrores. Tá devendo? E muito. Pois é, já eu vou dar um recado para você daqui a pouquinho sobre dívida que você tem por causa de juros abusivos. Então vou chamar aqui na telinha o Gão desse ladinho, Bira desse outro ladinho aqui, para vocês fazerem a análise, falar muito, né? do momento dos times. Bira, por favor. O Atlético, como eu acabei de dizer aqui, realmente está precisando de melhorar fora de casa, né? Porque fora de casa não venceu ainda. Dentro de casa deu umas escorregadas, mas ganhou algumas partidas. Então, ocupa hoje o 14º lugar, está com 8 pontos, 2 vitórias, gente, é muito pouco. 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Quer dizer, o Atlético tem aqui empatado de derrota com empate e vitórias. Fez 8 gols e tomou 11. Precisa melhorar, porque desse jeito não vai classificar para a Libertadores. Agora, matematicamente, vamos analisar uma situação aqui, Leopoldo Siqueira. O Atlético está em 14º lugar e o Cruzeiro em 18º. A pontuação do Atlético, 8 pontos.
o Cruzeiro 7 pontos. Ou seja, é um momento onde o campeonato ainda está muito apertado e as coisas estão se definindo. Então era agora realmente que o Cruzeiro precisava se recuperar, porque lá no final da competição tem aquilo que a gente chama de areia movediça, que é a hora que complica, que você precisa se recuperar e as coisas começam a te sugar ali para baixo. Vamos analisar uma questão aqui, ó. O Atlético tem 2 vitórias. O Cruzeiro conseguiu a primeira vitória. E aqui está o grande diferencial entre as duas equipes, que são o Atlético ter 2 empates, o Cruzeiro com 4 e o número de derrotas estão parecidos. O Cruzeiro tem o melhor saldo de gols do sistema ofensivo, tem 11 gols marcados, o Atlético 8 gols marcados. E aí a deficiência do Cruzeiro na época do seu Adenor, que são 16 gols sofridos e o Atlético com 11 gols sofridos, para você ver como o Campeonato Brasileiro ainda está muito apertado, apesar da diferença de 4 lugares, 4 posições em relação ao Atlético nesse momento, que já o Cruzeiro passa. E o Atlético e o Cruzeiro, nesse quesito aqui, nessas comparações aqui, eles não estão acumulando aquela gordura que tem que ser acumulada para lá na frente, quando as competições tiverem muito intensas, poder perder um pontinho aqui e ali. Já não vai poder fazer isso mais. E na melhor das expectativas, o Cruzeiro trouxe um treinador que ontem já mostrou um jogo mais ofensivo e efetivo. E falando de eficiência, Leopoldo Siqueira, qual é o melhor dos momentos para você comentar junto com a bancada? E agora vamos saber o que o Atlético precisa desafiar para voltar a vencer. Mandante que venceu apenas um jogo na competição contra um visitante que ainda não somou pontos fora de casa. Galo é o 14º no Brasileirão com 8 pontos e enfrenta a Chapecoense esta noite na Arena Condá, em Chapecó. O Atlético jogou 5 jogos fora de casa pelo Brasileirão. Perdeu todos. O time busca a primeira vitória para tirar a zica. E a Chape só venceu na primeira rodada e quer voltar a pontuar. O desfalque atleticano de hoje é Maicon, que ainda se recupera de uma lesão na panturrilha. Alexander está liberado do departamento médico e foi relacionado para a partida. Estão fora da lista de relacionados Júnior Alonso, Cissé, Alan Minda e Ângelo Preciado. Outros jogadores que atuaram na data FIFA estão em Chapecó. O equatoriano Alan Franco, o zagueiro da Seleção Brasileira Sub-20 Vitão e o zagueiro chileno Ivan Román, que tem a confiança do técnico Eduardo Domingues. El club hizo una apuesta por él, sin desmerecer al equipo donde proviene, pero es un equipo menor en su país. Y acá está en una institución que mueve mucha pasión, que mueve muchos hinchas, que mueve mucho y mucha presión para jugar y tiene que crecer. Pois é, Léo, agora sai o Barba Domingues e entra o Barba Marinho. Eu vou escalar o time aqui, eu espero que ele esteja nos vendo lá em Santa Catarina. O Atlético para o jogo de hoje deve ir de Everson, o Lianco, não acredito que ele vai entrar de Ivan Román, Juan Tressou, na lateral esquerda o Renan Lodge, Alan Franco, que é aquele jogador que sabe segurar o meio de campo e tem passe muito bom para sair jogando, e na lateral direito o Natanael. Esse meio de campo aqui ele é muito interessante, porque o Alexander, na minha opinião, volta junto com Vitor Hugo, Scarpa e Coelho. São jogadores que vão para cima, são jogadores que finalizam muito bem, e na frente, o maior artilheiro do Brasil, Hulk. Então, esse é o nosso Galo de hoje. Caio Jorge tá ultrapassando aí, né? Caio Jorge? Tá passando aí já. Cadê o... Tá passando, já foi, entendeu? Virou o pai dos caras. Tem jeito não. Ô, Hugão, o Caio Jorge, para chegar a engraxar a chuteira do nosso querido Hulk, ele tem que comer muito feijão ainda. Feijão mineiro. Muita gente, tá? Não é nosso, porque ele é um jogador do mundo. Muita gente tá deitando no Atlético Caio Jorge. Todo jogo não passa em branco, não passa batido. Vapo. Mas não ganha quase nada. A situação, daqui a pouco, a rede sacode a situação dos mineiros na Série A. Essa aqui, o Atlético, 14º lugar, pode dar uma melhorada hoje, né, Bira? Se vencer em Chapecó. E o Cruzeiro sai da lanterna, está em 18º lugar. E são apenas um pontinho de diferença para o Atlético, 4 posições, na verdade. Então, assim, o que diferencia o Atlético e o Cruzeiro foi o número de empates, né? Que o Atlético teve 2 empates, o Cruzeiro 4 empates pelo número de derrotas, e o Atlético com uma vitória a mais apenas, né, Leopoldo Siqueira? E agora o Léo tem um recado para você, ou o Bira Marinho quer também trocar uma ideia aí? Eu quero. A lanterninha ela ainda tá piscando, tá vendo?
Não saiu totalmente, não. Eu acho que na próxima rodada Bira, já pode voltar. Faz uma aposta comigo. Faço. Uma O apostinha? que você quer apostar? Se em 4 rodadas o Cruzeiro não passar o Atlético, a gente define uma aposta nós dois? Fechado. 4 rodadas. Fechado. 4 rodadas. Fechado. Fechou. Dá o recado, Leopoldo Siqueira. Pois é, os meninos. Everson, troféu Tele Santana também, falando do momento com o Fael. Mas com o intuito de manter alto nível e procurar ajudar o Galo. Como eu falei, o Galo me ajudou muito, então cabe ao Everson, enquanto eu estiver ajudando o Galo, vou estar sendo muito feliz. Primeiro, o principal é defender, ajudar, a ser uma equipe coesa, ser uma equipe que tome poucos gols. A gente sabe que esse ano começou um pouco atípico, a gente acabou tomando gols em bastante jogos. E ajudar primeiro não tomando gols, para que a gente possa estar ajudando o professor e o Galo, que é o mais importante. Números bons do Everson, né, Bira? Extraordinários, né? O Everson, sem sombra de dúvida, eu posso dizer que é o maior goleiro do Brasil na atualidade e é o maior goleiro da história do Galo. Então, Everson, tenho certeza que a gente ainda vai comemorar muitos e muitos feitos seus aqui no Galo. Tá certo. E hoje a gente vai encerrar o programa de forma especial aqui. Estamos recebendo a dona Leni com o seu garotinho. Neto. É o netinho, né? O Carlinhos. Hoje é Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né? E a gente tem muito respeito por todos, né, bancada? E tem aqui o Carlinhos está felizão com essa camisa, não tá, Mira? E aí, Carlinhos, tá bom? Tá curtindo a bancada? Tá. E aí, dona Leni, como é essa vida, dessa luta? É uma emoção, né? Essa criança veio, é um presente de Deus. É um presente de Deus. Falou tudo. Um presente de Deus. É isso Ela aí. veio atleticana. É porque ela é cruzeirense, né? E ontem também teve uma ação com os autistas cruzeirenses também, lá no Mineirão. Beijo pra Karina, minha amiga, que realmente faz um movimento muito interessante na torcida do Cruzeiro em prol desses que tanto precisam. E o América também, que criou a primeira escolinha gratuita, né, pro pessoal do autismo. Verdade. Então, Parabéns. muito legal. Primeira no Parabéns. mundo. Nosso Parabéns. respeito a todos, nosso amor, obrigado pelo carinho. Um grande abraço. Fiquem agora com o Alterosa Alerta. Valeu, Carlinhos! agradeço. Vai lá, dá um tchauzinho lá. E nós vamos ganhar hoje. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Atlético todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso, galera. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!